Multiplicação de frações. Temos aqui 8 exemplos para você aprender. No nosso primeiro exemplo, nós temos 4 vezes 2 terços. O 4 é um número inteiro, 2 terços é uma fração. Como que nós vamos resolver? Da mesma maneira. Por quê? Porque na multiplicação de frações, nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Mas o número 4 é um número inteiro. Qual é o denominador que eu tenho aqui, olha, embaixo aqui do 4, que está ali oculto, que não precisa aparecer? O número 1. Então, toda vez que eu tenho um número inteiro, eu tenho 1 como denominador ali, olha, que não precisa aparecer. E para resolvermos, então, a multiplicação, basta multiplicarmos os numeradores entre si, que são os números que ficam em cima, né, os numeradores. 4 vezes 2, 8. Coloco o traço de quociente, que é o de fração, e faço 1 vezes 3, 3. No nosso segundo exemplo, nós temos 3 sétimos vezes 12. 3 sétimos é uma fração e 12 é um número inteiro. Como que nós vamos resolver? Nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Que número que eu tenho aqui embaixo do 12 que está ali, que não precisa aparecer? O número 1. Mas suponha que você não coloque. Vai fazer alguma diferença? Basta permanecer o 7. Vamos ver, ó. 3 vezes 12, 36. Coloco o traço de quociente. Se eu quisesse permanecer o 7, estaria correto. Por quê? Porque 7 vezes 1 é o próprio 7. Então, quando eu tenho aqui, olha, o número 1 sendo multiplicado por 3, no caso, ó, 1 vezes 3, 3. Todo número que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Então, basta permanecer o 3, basta permanecer o 7. Se você quiser deixar sem nada, assim, ó, sem colocar o número 1, você pode. Mas lembra sempre que existe um denominador 1 ali, que está ali, que não precisa aparecer. E ao resolver 7 vezes 1, vai permanecer o 7. Já no nosso terceiro exemplo, nós temos meio vezes 5 quartos. Como que nós vamos calcular? Nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores também entre si. 1 vezes 5, 5. Coloco o traço de quociente, 2 vezes 4, 8. 5 oitavos é o resultado aqui desta multiplicação. Já no quarto exemplo, nós temos 2 sétimos vezes 6 quartos. Vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. 2 vezes 6, 12. Coloco o traço de fração. 7 vezes 4, 28. Temos uma observação aqui, ó. 12 28avos. 12 28avos não é uma fração irredutível, mas como que eu posso observar isso? Se nós observarmos aqui, olha, o 12... eu posso simplificar, ou seja, dividir por 2. E o 28 eu também posso dividir por 2, porque tanto 12 quanto 28 são pares. Então, eu vou simplificar, ou seja, o que é simplificar a fração? É dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, que no caso foi o 2. 12 dividido por 2 dá 6, coloco o traço de quociente. 28 dividido por 2, 14. 6 quatorzeavos. Olha só, o 6 é par e o 14 também, então significa que eu vou continuar simplificando por 2. Simplificar é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. E aí eu tenho 6 dividido por 2 dá 3, coloco o traço de fração, que é o quociente. 14 dividido por 2, 7. Agora eu tenho 3 sétimos. O 3 eu posso dividir por 3, o 7 não. O 7 eu posso dividir por 7 e o 3 não, ou seja, até dá para dividir, mas eu não vou ter um número inteiro, eu vou ter um número decimal aqui. Então, eu não vou dividir e essa vai ser a nossa fração irredutível. Para que fosse possível simplificar, eu teria que dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número e ter como resultado no numerador e no denominador números inteiros. Nesse caso, se eu dividir o 3 por 3 dá 1, mas se eu dividir o 7 por 3 vai dar o número decimal. Então, nesse caso, 3 sétimos é a nossa fração irredutível. Aí você vai me perguntar, mas professora, no primeiro, no segundo e no terceiro você não simplificou. Por quê? Porque 8 terços,
36 sétimos e 5 oitavos já são frações irredutíveis que nós não conseguimos simplificar, ok? E agora, no nosso quinto exemplo, nós temos 5 vezes 2 sétimos vezes 1 terço. Eu tenho um número inteiro aqui multiplicando duas frações. Não importa o número de frações que você tenha, a resolução sempre vai ser da mesma maneira. Nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Lembrando que aqui, olha, embaixo do 5 eu tenho quem? O número 1, que está ali oculto, que não precisa aparecer. Se você não tivesse colocado 1 e fizesse 7 vezes 3, daria o mesmo resultado, que é o 21. Ou 1 vezes 7, 7, 7 vezes 3, 21. Mas vamos lá, vamos calcular aqui esta multiplicação. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Coloco o traço de quociente. E aqui nós já fizemos, né? 1 vezes 7, 7. 7 vezes 3, 21. 10 21avos é uma fração irredutível, não consigo simplificar. Vamos para o sexto exemplo. Não importa o número de frações, a resolução é sempre a mesma na multiplicação de frações. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, não tem segredo, só que tem que saber o quê? A tabuada de multiplicação, para resolver certinho, ok? Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Sobre 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. 6 quarentaavos. Opa, 6 é par e 40 também. Então, eu posso simplificar por 2, isso mesmo. Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E aí, eu vou ter 6 dividido por 2, 3. Coloco o traço de quociente, que é o traço da fração. 40 dividido por 2, 20. 3 vinteavos. É a nossa fração irredutível, não consigo continuar simplificando. Deixa eu voltar aqui e fazer uma observação. Vocês viram que nós simplificamos por 2 duas vezes? Se nós quiséssemos simplificar direto, como assim direto? Poderia ter simplificado 12 28avos por 4, porque o 12 é um número múltiplo de 4. E o 28 também, ou seja, eu tenho 12 como resultado lá na tabuada de multiplicação do 4 e tenho 28 também. Então, eu poderia simplificar aqui, olha, dividir por 4. Então, 12 dividido por 4 dava 3 e 28 dividido por 4 dava 7. Então, eu poderia ter simplificado direto. Porém, se você tem dificuldade, vai no passo a passo que vai chegar ao resultado correto, ok? Voltando agora aqui para o nosso sétimo exemplo. 6 sétimos vezes 4 vezes 1 terço. Vamos lá, multiplicando os numeradores entre si e os denominadores entre si. Já vou fazer logo 7 vezes 3, porque se eu colocar aqui 1, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 3, 21. Então, vamos multiplicar aqui os numeradores. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Sobre 7 vezes 3, 21. 24 21avos. E aí, será que é uma fração irredutível? Não, nós podemos simplificar por quanto? Por 3, ó. Vamos pensar lá na tabuada do 3. O 24, ele é o resultado é um dos resultados da tabuada da multiplicação por 3, né? Por quem? 3 vezes 8, 24. E o 21 também, 3 vezes 7, 21. Então, eu posso simplificar tanto o 24 quanto o 21 por 3, que vai dar quanto? 24 dividido por 3 dá 8, 21 dividido por 3 dá 7. 8 sétimos é uma fração irredutível e vai ser o resultado aqui desta multiplicação. Agora, no nosso oitavo exemplo, nós temos números mistos, que eu tenho um número inteiro e uma fração, multiplicado por um número inteiro e uma fração. Então, como que eu leio? 1 inteiro e 3 quartos vezes 2 inteiros e 1 terço. Como resolver? Primeiro passo é transformar aqui esses números mistos em frações. Então, vamos lá. E como que a gente faz isso? Primeiro, nós vamos multiplicar e o resultado somar. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Vou colocar aqui, ó, 7. 7 o quê?
permanece o 4. Então, quando eu vou calcular aqui um número misto, eu vou permanecer o denominador e o numerador vai ser o resultado da multiplicação com a soma. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. 7 quartos é a fração que representa aqui esse número misto. Vezes quem? Ó, vezes quem? Vou permanecer o denominador 3, permaneço 3 aqui, e faço 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E agora eu vou calcular esta multiplicação, ó. Vou calcular esta multiplicação. 7 vezes 7, 49. 4 vezes 3, 12. 49 dozeavos. Será que eu posso simplificar? 49 eu posso simplificar, né? Posso dividir por 7. Mas o 12, não, eu até posso dividir 12 por 7, só que vai dar o número decimal. E eu quero aqui, ó, como resultado, números inteiros, tanto no numerador quanto no denominador. Então, nesse caso, 49 dozeavos é uma fração irredutível, a gente não consegue simplificar. E aí, gostou aqui dos nossos exemplos? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e visite o meu site que está aqui ó, na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos comigo. Temos cursos de matemática básica para você que está aí cursando ensino fundamental, ensino médio e tem dificuldade? Clica no site e conheça o curso. E para você que está aí ó, me assistindo, que me acompanha e está se preparando para um concurso público, temos um curso específico para você, a matemática como deveriam ter te ensinado e você ter aprendido para gabaritar a sua prova de matemática no concurso. E temos também o curso preparatório para o Enem. Clica no site aqui na descrição do vídeo, conheça os meus cursos e venha estudar comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau, tchau!